Bom, e agora no horário do almoço é o momento da receita da semana. E a nossa dica de hoje é ótima para você fazer neste fim de semana e reunir a família e os amigos. Apoio Cultural Frango Rico, um exagero de sabor. E a nossa receita deste final de semana é para quem é apaixonado por doce. A Eliana está aqui do meu lado e vai ensinar a gente a fazer uma receita super prática, é isso mesmo, Eliana? É bem fácil de fazer com todos os ingredientes que normalmente a dona de casa tem né, na sua cozinha, e fica uma sobremesa bem leve, bem refrescante, assim, para servir depois de um almoço, assim, e é prática, fácil. Para reunir a família, os amigos, essa receita rende bastante? Olha, mais ou menos em torno de umas 25 pessoas ela poderia receber em casa, assim, tranquilamente. Certo, então antes da gente começar a receita, anote aí os ingredientes. Para a massa você vai precisar de 4 ovos, separar claras em neve, 2 xícaras de açúcar refinado, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 copo de leite fervido, 1 colher de margarina e 1 colher de fermento em pó. Para o recheio você vai precisar de 1 litro de leite, 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite, 3 colheres de farinha de trigo, 400 gramas de frutas picadas, cereja para enfeite e 1 caixa de chantilly. O doce rende para 25 pessoas e custa em média R$30. Ingredientes anotados e agora a gente vai começar a fazer a receita. Eliana, qual o primeiro passo? O primeiro passo é separar a clara da gema. Aí nós vamos bater as claras em neves, olha, tem que estar bem firminha assim. Você pode pegar uma colher, olha, ela chega a cair. Tem que estar bem firminha. Esse é o segredo, tá? A clara tem que estar bem batidinha. Quando a pessoa for bater a clara em neve, a batedeira pode estar no volume máximo. Só que quando a gente for misturar, ela tem que estar no primeiro volume, bem leve, para misturar bem direitinho e não ficar a farinha cheia de bolinhas, empelotados, tá? Então a gente vai começar pela gema. Olha, o leite, nós temos que esquentar um pouquinho para a manteiga poder dissolver. Aí nós vamos colocando aos pouquinhos. Ela fica uma massa bem saborosa. Agora o açúcar. E por último, ó, pode misturar tudo na batedeira, né? Porque às vezes tem gente que mistura a farinha na mão, não tem necessidade. Pode bater no volume mínimo, você pode bater tranquilo. Com a ajuda de uma colher, a gente mistura direitinho, dá uma batidinha para misturar a farinha bem certinho. Agora, por último, o fermento. O segredo também, depois que colocou o fermento, não deixar bater muito não. Misturou, percebeu que misturou, dá uma ajuda na mão, mistura um pouquinho com a mão. Pronto. O segundo passo, agora a hora que nós vamos colocar a massa no forno, é forrar a assadeira com papel. Mas é muito fácil, porque às vezes assim, é um papel que normalmente todas as donas de casa têm assim na cozinha. Olha, pode ser papel de pão, pode ser papel manteiga, até mesmo o saquinho que a gente traz da padaria, ele serve também. Depois ele vai no forno, tudo certinho, não tem nenhum problema. Ó, agora nós vamos colocar a massa. É muito interessante que as nossas amigas de casa façam esse procedimento do papel para forrar, porque nós vamos ter um segredinho no final do programa, que é uma outra sobremesa, e vai ser muito interessante. A gente vai precisar de toda a massa assada certinho, e nós vamos precisar que seja assada dessa forma, para a gente poder também efetuar uma surpresa, uma receita surpresa que nós vamos ter. Agora nós vamos levar para o forno e esperar assar direitinho.
Eliana, a massa ficou no forno há quanto tempo? Olha, nós temos que deixar a massa assar mais ou menos por 1 hora, num forno médio ou de uns 50 graus. Aí a dona de casa sabe, assim, regular o forno dela, né? Então, tem o forno médio ou a 50 graus, do jeito que ela achar melhor. E a nossa massa, olha, eu deixei uma pronta porque o nosso tempo é curto. Então, para elas verem como que fica. Então, é dessa forma que a massa vai ficar. E olha, pode ver que na hora que a gente vai tirar o papel, ó, sai com bastante facilidade. Eu só tenho que dar uma dica importante. Quando a dona de casa for fazer um bolo, dá preferência para fazer a massa com tempo. Ou ela faz essa massa na parte da manhã e procura rechear esse bolo na parte da tarde para que essa massa esfrie. É muito importante que a dona de casa deixe essa massa esfriar para depois tirar o papel, porque aí o resultado dela vai ser melhor e ela vai ter um aproveitamento melhor da massa também. Aqui nós já tiramos o papel, olha como que ela vai ficar, bem assadinha, tudo certinho. Aí, no caso, para a gente fazer o nosso bolo, nós vamos tirar essa casquinha. Só que eu ia pedir para a dona de casa não tirar, não jogar, não descartar essa parte que do fundo, essa casquinha. Essa casquinha vai ser muito importante para a gente fazer a nossa receita surpresa no final do programa. Nós vamos descascar ele primeiro, tá? With all this doubt to overcome. Com a massa fria, ó como é melhor para você cortar, tirar as fatias. Porque se a massa tivesse quente, olha como ela fica certinha depois de fria. Às vezes você vai cortar uma massa quente e você perde, ela trinca, seu bolo desmonta. Então, quando a gente for fazer um bolo, é importante que a massa seja assada antes e deixe ela esfriar. E agora eu vou ensinar a fazer o recheio. É 1 litro de leite, uma lata de leite condensado, uma de creme de leite e a farinha, as 3 colheres de farinha. Nós vamos colocar todo o ingrediente no liquidificador para que na hora que a gente for fazer o cozimento não ficar empelotado. Agora nós vamos levar fogo por mais ou menos uns 15 minutos até o creme engrossar. Olha, depois de 15 minutos que a gente cozinhou, desliguei o fogo e ele fica nessa consistência, olha, ele fica bem firme. Só que nós não podemos usar o creme assim para rechear o bolo não, senão a gente corre o risco de desmontar. Então o que nós vamos fazer? Agora a gente vai levar num refratário, colocar na geladeira por mais ou menos uma meia hora, até ele ficar bem firminho para poder rechear o nosso bolo. O nosso creme esfriou, já está bem firminho, nós temos as massas cortadas, já tudo certinho. Para molhar o bolo, eu fervi, eu não gosto de usar o leite sem ferver, porque se o bolo ficar na geladeira uns 2 dias, a gente corre risco de azedar. Então é importante que a dona de casa ferva o leite antes de usar. Deixa ele esfriar e a gente pode molhar o bolo. Ou se ela preferir um bolo mais docinho, ela pode molhar com guaraná ou com calda de algum doce, fica bem legal também. Então eu vou molhar agora. Quanto de leite que ela usa para molhar? Olha, mais ou menos ela pode separar, reservar um meio litro de leite. Agora nós vamos colocar o creme, ó, ele já tá bem firminho, porque se a gente for colocar o creme quente, a gente corre o risco desse bolo desmontar. Às vezes ele pode abrir no meio. Então, para que o bolo fique bem firminho, bem certinho, bem bacana, é interessante que a gente use os recheios todos frios. As frutas vai a gosto. No meu caso, como eu já tinha o doce de abacaxi, eu optei pelo abacaxi. Mas se ela tiver figo, se ela tiver pêssego, se ela tiver uma cocada,
fica bem legal também. Então vai a gosto e o que ela tiver disponível em casa. Então dá para ela variar assim. Então a gente coloca. O doce é importante, se ela for fazer o doce em casa ou se ela for, sempre tá bem geladinho assim, porque na hora da montagem ele já vai ficando uma consistência legal e o bolo já vai ficando bem certinho. E qual a quantidade que ela coloca? Olha, mais ou menos aqui eu tô usando umas 500 gramas, mas é tudo questão de gosto. Agora nós finalizamos o bolo, colocamos a última parte, foram feitas assim, as duas camadas foram feitas, a segunda camada foi feita igual a primeira, tá? Assim, observando que às vezes se a dona de casa não quiser fazer o bolo com 2 recheios, pode fazer só aquele que a gente fez a primeira, colocar a tampinha, no caso aqui da massa, e finalizar com o chantilly. O chantilly a gente já tem batido, que é aquele chantilly industrializado que a gente compra em qualquer supermercado. Nós batemos e agora a gente vai passar por cima. Agora a gente vai fazer um acabamento. É um acabamento super fácil porque aí a dona de casa pode fazer tranquilo em casa. Deixa reservadinho um pouquinho do doce e a gente vai fazendo assim, mesclando o bolo, ó. Agora a gente vai colocar algumas cerejas, né? Também se tiver outras frutas também pode colocar. Aí vai a gosto. Pronto, finalizamos. Ó, a receita do bolo acabou, só que agora vem a surpresa, conforme a Eliana já tinha falado. É isso, Eliana? Qual é a surpresa para as donas de casa? Olha, com o mesmo creme, sabe aquela massinha que a gente limpou do bolo e que a gente pediu para deixar reservadinho? A gente vai fazer um pavê. Olha, nós colocamos no refratário e deixamos gelar o creme, aquele mesmo creme que a gente usou para rechear o bolo. Agora, a casquinha do bolo a gente vai colocar por cima. Depois que nós colocamos a massinha, a gente pode colocar, a gente vai molhar, nós vamos molhar com a calda do figo. Com o do pêssego também dá certo, né? Com o do pêssego também dá certo. E agora a gente vai colocar o figo por cima. Aí a cobertura, nós vamos aproveitar aquele chantilly também, que nós usamos para a cobertura do bolo. Agora nós vamos confeitar o nosso pavê. Prontinho, finalizamos o nosso pavê. A nossa receita de hoje está dada, uma receita em dose dupla, né, Eliana? Um bolo e seguido da torta, seria uma torta de pavê, é isso? Isso, um pavê de frutas também. Um bolo de frutas e um pavê de frutas. Então, para reunir a família, chame a família no final de semana, faça um bolinho e do bolo, ó, já deu para fazer uma outra sobremesa. Isso, certinho. Então tá jóia. Eliana, muito obrigada. Obrigada por a você receber a gente aqui na sua casa. Então você que acompanhou a receita e perdeu o começo de como fazer esse bolo, como fazer esse pavê, é só acessar o nosso site no www.tvunifev.com.br. Caso você tenha alguém para indicar pra gente, para estar cozinhando, para estar fazendo doce, salgados, é só entrar em contato com a gente pelo revistadasemana@tvunifev.com.br. Um beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem. Apoio Cultural Frango Rico, um exagero